1 Samuel capítulo 30 é a história que você conhece de Davi, quando ele estava entre os filisteus, não é? Para quem é novo não conhece a história, houve uma época que Davi era vassalo dos filisteus, correto? Então Davi nem sempre lutou só com o povo de Israel. Houve uma época que ele era vassalo lá dos filisteus. Ele era vassalo de Aquis, o rei de Gate, rei filisteu. Então ele trabalhava para os filisteus como soldado. Junto com Davi estavam os seus valentes. Ali na época tinham 600 homens valentes. E os caras brigavam, lutavam, eram bons mesmo de batalha. Eles batalharam muitas vezes pelos filisteus, contra os amalequitas e contra muitos outros. E houve uma batalha que os filisteus iam lutar contra Israel, contra Saul. E o rei Aquis vai lutar e Davi se coloca à disposição para lutar contra o povo de Israel. Meio controverso, né? Interessante. E os Aquis fala: você vai ficar como na minha guarda pessoal. Davi, né? Davi valente, os 600 homens valentes, os caras eram bons mesmo, melhor do que todos os filisteus, não é? Fica guardando o rei, vocês vão me guardar, vão me proteger. Só que os comandantes dos filisteus não quiseram. Porque esse sujeito aqui no meio da gente, no meio da batalha contra o povo dele, de repente ele se volta contra a gente, e vai ser muito ruim ter Davi lutando contra a gente, e ele já vai estar no nosso meio. Não, melhor não. Tanto forçado que o rei Aquis dispensou Davi dessa batalha. O rei Aquis tinha dado para Davi uma região para ele morar com os 600 e toda a sua família. Era a cidade de Ziclag. E Aquis nesse momento estava em Jizreel e ia dali lutar contra o Saul. Ok? Joia? Lembra dessa batalha? Que Saul não estava com medo quando viu aquele montão de filisteu, fica cheio de medo, vai consultar o Senhor. E ele consulta o Senhor e o Senhor não quis falar com Saul. Saul ficou zangado e foi procurar uma médium, uma feiticeira na cidade de Endor. Lembra disso? Ele consulta lá e vê Samuel, né? É nessa batalha aí. Até que nessa batalha Saul e seu filho Jonatas morrem nessa batalha. Davi ia lutar essa batalha contra Saul. Pra você ter ideia. A providência de Deus, Deus tira Davi da jogada, volta Davi. E Davi estava numa distância da cidade que ele estava morando, Ziclag. Era uma distância como, vamos ver, como se Ziclag fosse aqui Nova Cidade e Jizreel fosse como São Pedro da Aldeia, mais ou menos por aí. Então ele sai de São Pedro da Aldeia e vem com seus 600 homens em direção à Nova Cidade, caminhando. Eles tinham ido para uma batalha, caminharam esse tempo, 120 quilômetros mais ou menos, né? Por aí, cerca de 120, quase 120 quilômetros, e tiveram que voltar isso tudo. Quando vai para a batalha naquela época, tinha que levar tudo, levar comida, e os apetrechos todos, água, todo aquele mundaréu de coisa. Imagina. Porque não tinha logística de hoje, né? Não tinha essa logística de hoje. Tinha que levar tudo, o soldado tinha que levar tudo. E eles deixaram as mulheres, as crianças e alguns outros para proteger a cidade de Ziclag. E eles vão, quando voltam, imagina, cansados, depois de caminhar isso tudo, dias e dias caminhando, 3 dias caminhando. Imagina, não tinha estrada como hoje, essa estrada maravilhosa e tal, né? E carregando aquele peso todo a pé, eles vêm. Depois de 3... Imagina os soldados, a expectativa dos soldados. Se tivesse WhatsApp, mandaria um WhatsApp para a esposa, né? Ó, daqui 3 dias eu estou chegando, prepara uma comidinha boa aí, prepara um rango legal, que eu vou chegar cheio de fome. E prepara outras coisas também. 6 dias fora de casa, rapaz. Pera aí, né?
Oxa, meu amor, estou chegando aí, com muito amor no coração. Aí os caras vêm felizes da vida e tal. Quando chegam na cidade, a cidade está devastada, queimada, não tem ninguém, não tem mais nada. É essa história que a gente vai contar. Vai lá, primeiro versículo do capítulo 30. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Imagina o desespero. Quem já chegou em casa e a sua casa estava arrombada e levaram objetos da sua casa, não dá um vazio? Você para o teu carro num lugar e você vai fazer alguma coisa, quando você volta o carro não está lá, não dá um vazio? Quem já passou por isso sabe como que é ruim. Agora imagina, você chega, não está nada, sua família, seus filhos, sua esposa, não tem nada, levaram tudo, você está só. O desespero que invadiu o coração daqueles homens. Choraram. Você já teve uma frustração dessa? Você chorar, cair no chão, chorar, e de repente já não tem mais lágrima para chorar. Você chora e não desce mais lágrima. Essa era a situação desses homens. Continua comigo lá, versículo 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã e de Israel, né? E Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Isso aqui é interessante, depois você pergunta na escola bíblica dominical, porque a gente tem uma ideia de que Davi era um homem perfeito, né? Má interpretação de Davi, o homem segundo o coração de Deus, já era nisso. Você começa a ver isso aqui, mas ele tinha duas mulheres. Não, ele teve até 8. Complexo. Mas depois você pergunta na escola dominical. Continua comigo aqui. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em quê? Em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. Imagina o desespero. Na hora do desespero, da luta, da adversidade, da crise, a gente busca o quê? Um culpado. A gente busca o culpado. De quem é a culpa? Por que isso aconteceu? Por quê? Davi, você é o culpado. Se você não tivesse trazido a gente para cá, se você não tivesse ido lá para lutar contra o povo de Israel, isso não tinha acontecido com a gente. Se não deixasse desguarnecido aqui a nossa cidade, isso não tinha acontecido. Você é o líder, Davi. Você é o culpado. E, gente, os valentes de Davi não era gente boa não, hein? Se você está achando que Davi era esquisito, os valentes de Davi não eram gente boa. Se você fosse lá em Samuel, 1 Samuel 22, 1 e 2, diz assim, que Davi se retirou para um lugar, né? E o pessoal foi para a caverna de Adulão. O pessoal soube que ele estava lá e começa a falar dos valentes deles. Ajuntaram-se a Davi todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, toda essa gente que era curva de rio. No seu local o pessoal fala assim, curva de rio. Já viu curva de rio? Só para ali que garrafa pet, cachorro morto, sofá jogado dentro d'água, curva de rio, bota, lama. Foi esse pessoal que se juntou a Davi. Só curva de rio, gente terrível. Quando falaram em apedrejar Davi, em matar Davi, eles estavam falando sério. Eram soldados valentes, gente malvada. E Davi, vendo aquela situação toda, o texto diz lá,
Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Naquela hora ele se agarra a Deus. Como é que ele se agarrou a Deus? O texto não diz, não explica isso, mas deixa essa notinha. Diversas vezes em Samuel, você lendo a história de Davi e tal, sempre tem essa nota. Davi passa por uma crise, uma dificuldade. Davi faz o quê? Ele se agarra em Deus. Parece ser uma atitude, uma decisão interna, não é? De confiança, de entrega. Senhor, está na tua mão, Senhor. Só o Senhor. E se agarra no Senhor. Parece ser uma atitude interna, diante das circunstâncias todas, que ele confiava que o Senhor poderia dar uma resolução para aquela crise. E Davi se fortalece no Senhor diante daquilo tudo, diante dessa perda. Continua comigo, versículo 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, ou o éfode, em algumas bíblias, o éfode, aquele colete que o sacerdote colocava para consultar o Senhor. Tinha o Urim Tumim ali, né? O Urim Tumim. Eles vão consultar ao Senhor. Então Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, o Urim Tumim. O Urim Tumim respondia sim ou não. Correto? Ele fez duas perguntas: devo perseguir esse bando de invasores? Pergunta 2: irei alcançá-los? Ele pergunta duas coisas e Deus responde 3 coisas para ele. Continua comigo lá. E o Senhor respondeu: persiga-os. Ou sim, não é? Sim, persiga-os. É certo que você os alcançará. Ou seja, sim, o alcançará. E mais uma: e conseguirá libertar os prisioneiros. Vai, persiga. Você vai alcançá-los e você vai libertar todo mundo. Imagina essa palavra vindo para Davi. Davi animado, mas agora como motivar todos aqueles homens desesperados, gente que já estava tendo aquela ideia como concreta e acabada? Já passou por uma situação dessa? Onde você olha assim, acabou, não tem mais jeito. Pegou fogo, o rio levou a casa, perdi meu emprego, não tem mais jeito, fiz tal negócio, deu errado, eu investi todo o meu dinheiro naquilo, não tem mais jeito, não tem mais volta. Há coisas na vida que nós fazemos que não tem mais volta, principalmente depois de uma determinada idade, não é? O jovenzinho aí faz algumas investidas que dão errado, ainda dá tempo de consertar, não é? Mas pra gente com uma certa idade, irmão, já não dá mais, já não temos o luxo, o privilégio de errar em certas coisas na vida e retornar. Já não dá mais, já não tem mais combustível para fazer o retorno. E eles já tinham, talvez, assim, na cabeça deles já estava por sentado: perdemos. Mas Davi consegue animar esses homens diante do que Deus tinha dito para eles: vamos lá, lutemos, a gente vai conseguir. E aqueles homens recobram o ânimo, recobram a força, e eles saem como loucos, disparados. Mas para onde? Interessante isso. Para onde eles foram? Mas geralmente eles ficam naquela região, então vamos para lá. Versículo 9: Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Detalhe: eles foram até onde eles estavam, de Ziclag, até o ribeiro de Besor. Como é que eu vou explicar isso? É como daqui a Itaboraí. Daqui a Itaboraí mais ou menos, né? 30 quilômetros por aí. Você olha o mapa, lá tem um mapa, você consegue ver no mapa, até no Google você consegue ver a distância. Dá mais ou menos isso, uns 30 quilômetros. Correram daqui até Itaboraí. Correndo, cheio de carga, cheio de coisa, e vamos embora! Eles estavam correndo pelo quê? Pela sua família, pelo seu futuro.
por todos os seus sonhos e planos que foram levados. Quantos sonhos foram levados pelos amalequitas ali? Quantos planos, quantos projetos, filhos que as pessoas sonhavam, meu filho vai ser o quê quando crescer? E tudo isso foi levado. Eles corriam pela sua família, corriam pelo seu futuro, com peso, com tudo, e foram. Mas chegaram no Ribeiro de Besor, já não dava mais. Eles já não tinham pernas para correr, já não tinham mais forças para seguir adiante. Lembre-se, eles tinham andado 130 quilômetros, 120 quilômetros, e voltaram mais 120 quilômetros com aquele peso todo. 3 dias para ir, 3 dias para voltar, 6 dias de jornada. E depois tinham que perseguir os amalequitas, e conseguiram fazer isso por mais 30 quilômetros, já não conseguiram. Irmãos, isso é assustador para a gente. Quantas pessoas estão lutando pela sua família, lutando pelos seus projetos, mas chega uma hora que você se cansa, chega uma hora que não dá mais. 200 homens ficam à beira do ribeiro, não conseguem atravessar. Davi, não dá mais, não conte comigo. Não conte comigo, já não aguento mais. Vamos! Não dá mais. Mas nós somos soldados. Sim, Davi, eu sei, eu sou soldado. Nós somos soldados, nós batalhamos. Quantas batalhas já passamos contigo, quantas lutas, quantas pelejas. Mas eu não aguento mais lutar, eu já não aguento mais pelejar. Não dá mais. E com muita gente passa isso, a gente fica sem entender por que algumas pessoas desistem da batalha. É uma batalha a mais, irmão. É só mais uma luta, só essa. Lute pela sua família, lute pela sua casa. Pastor, não dá mais, pastor. Pastor, eu já venho lutando, batalhando, não dá mais, pastor. Eu já não consigo lutar mais, pastor. Vamos, só mais essa. Pastor, o senhor não sabe quantas lutas eu já vivi, quantas crises eu atravessei. Eu já não tenho mais força, eu já não tenho mais energia, eu já não consigo, eu já não tenho mais pernas para continuar lutando, carregando esse peso. E é difícil, irmão, às vezes no aconselhamento, pessoas que vinham bem, pessoas que vinham animadas, trabalhando na igreja, servindo ao Senhor, fazendo um montão de coisa, mas num dado momento eles param na beira do ribeiro e não conseguem atravessar. E é difícil para a gente que atravessa o ribeiro, que vai adiante, olhar para trás e ver aqueles irmãos parados. Não quer lutar por mais nada, não quer lutar pela sua família, não quer lutar mais pela sua casa, já desistiram. Pastor, para mim não dá mais, eu não aguento mais. Para a gente é fácil julgar alguém que desiste da casa, desiste da família. É difícil nós nos colocarmos no lugar das pessoas, mas há muita gente que desiste, que não prossegue. E eu fiquei pensando o que passa na mente dessas pessoas que já lutaram tantas e já não querem uma mais. E a gente lembra de pessoas que, com parentes no hospital, nós passamos por isso na nossa família, eu e Eliana. E como é difícil, irmãos. Você está lutando, e chega uma hora que você fica, meu Senhor, será que não é mais fácil o Senhor levar? Já passou por isso? É duro, irmãos. É duro. Eu me lembro, Juliana, quando nasceu, ela ficou na UTI, 2 dias e pouco na UTI. E a gente ia ali e tinha que lavar todinho, aquela coisa toda, e colocava uma luva para colocar a mão dentro daquele incubadora, né? Fazer carinho ali, mas é estranho, irmãos. E você olhava ali, mães que já estavam ali 1 mês, criança cheia de tubinho, cheia de... É horrível.
E é fácil para a gente julgar mães que desistem. É fácil a gente julgar quando o seu casamento está bem. Você julgar alguém que não consegue ir adiante no seu casamento. É fácil. É fácil. Você fala, irmão, mais uma vez. Mas, irmão, você não sabe o quanto mais eu tento consertar, mais dá problema. Eu tento resolver, eu chego, eu quero, mas não dá, só sai problema, luta, dificuldade. Não dá mais, pastor, eu não quero uma luta mais, eu já não aguento, não tenho pernas. Eu não tenho mais de onde recobrar energia para uma luta mais. 200 ficam no ribeiro, não conseguem atravessar, exausto, cansado das lutas, cansado das batalhas, e já não querem lutar pelas suas famílias, já não querem lutar pelo seu futuro. Mas 400 atravessam, 400 vão além, 400 continuam correndo. E talvez, imagine eles vendo os 400 atravessando, chamando, vamos. E os 400 atravessam o ribeiro e vão correndo. Imagina na mente desses homens. Vocês não vão conseguir, gente. Se a gente não consegue, vocês também não vão conseguir. Vocês estão exaustos, a gente já está de tantas lutas, vocês não vão conseguir. Não dá, é humanamente impossível. Nós sabemos que vocês não vão conseguir, nós sabemos que não é possível. A quem vocês querem enganar? Tentando ir uma batalha a mais, vocês estão querendo enganar quem? E ficam ali desolados, crendo que é impossível, e vendo os outros correndo, e sabendo que estão indo para o nada, estão indo para o engano. 400 homens vão correndo. E a Bíblia diz lá no versículo 11 que no caminho eles encontram um egípcio. E o egípcio estava ali caído há 3 dias. Ou seja, eles correram um dia e o homem estava ali há 3 dias. Possivelmente o quê? Os amalequitas estavam 2 dias na frente deles. Ou mais, ou 3 dias, ou até 4 dias, não sabemos. Mas a história diz que eles pegam esse homem, cuidam desse homem, tratam dignamente. Ele era um escravo, um egípcio escravo de um dos amalequitas. E ele conta a história que tinha lutado e tal, lutaram contra Ziclag, e que o pessoal está lá, levaram todo mundo, e Davi faz um acordo, ele faz um acordo com Davi: se vocês não me matarem e não me entregarem para o meu senhor para que eu morra, eu levo vocês até onde eles estão. Davi faz o acordo, e aquele egípcio leva o exército, os 400 homens, até onde estavam os amalequitas. Isso é legal para você entender que talvez você esteja correndo para o nada, contra o improvável, mas no meio da batalha, no meio da peleja, no improvável, há a intervenção de Deus. A providência de Deus está a seu favor. Muitos tentaram e não conseguiram. Quem é você para achar que contigo vai ser diferente? Não dá, é improvável. Não se esforce, você vai morrer lutando. Mas quem conta com a providência de Deus sabe que coisas impossíveis podem acontecer no meio do improvável. Um egípcio, naquele lugar, quem imaginaria? No meio do nada, no meio de um descampado, de um lugar deserto, eles caminhando encontram um egípcio, que os leva até onde os amalequitas estavam. Salta aí, vai lá para o versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, ou seja, esperou aquela noite e de manhãzinha atacou. Os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde,
e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Não diz que trouxeram de volta a sogra, mas deve ter levado de volta a sogra. O texto aqui não fala, mas imagina, Dante Gebel fala assim: deixaram a sogra como presente. Não. Trouxe tudo de volta. Vamos lá. Versículo 20: e tomou também os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Eles pegaram tudo que era deles e tudo o que era daquela multidão. Eles ficaram ricos. Nos nossos dias, aqueles 400 homens ficaram milionários. Eles não só recuperaram o que era deles, mas também tudo o que era daquele grupo gigante ficou para eles, porque eles venceram a guerra. Eles conseguiram conquistar o improvável. E que na cabeça dos que ficaram era impossível. E é legal isso, porque quando você começa a pensar, vem 3 histórias na cabeça da gente disso aí. 3 historiazinhas vêm na cabeça da gente. E eu estava ouvindo esse pregador argentino, Dante Gebel, pregando sobre isso. Eu falei: essa história eu vou contar para os irmãos. Eu acho lindo. Parece um filme, né? Eu falei: isso eu vou contar para os irmãos. O Dante Gebel diz assim: imagina como se fosse um filme. Dia da mulher passou agora, né? Imagina a cabeça dessas mulheres. Estavam em casa cozinhando muito bem. Imagina como fosse um filme, né? Estão ali cozinhando, meu marido vai vir, fazer uma comida boa, preparar a casa, arrumar a casa, deixar as crianças limpinhas para quando ele chegar e tal. E de repente, no horizonte surgem os homens maus. E eles invadem, e as mulheres correm, as pessoas correm, e eles vão capturando todo mundo, e aquela coisa toda com as suas garras, e começa a incendiar tudo, e bota fogo e tudo, e tal, e pega todo mundo, coloca com as correntes e vambora, levando todo mundo como escravo, para ser vendido como escravo. Imagina a mente daquelas mulheres. Talvez as mulheres pensassem: eles não sabem com quem estão se metendo. Meu marido é um dos valentes de Davi. Meu marido vai vir. Quando o meu marido chegar, eles vão saber com quem se meteram. Imagina na mente daquelas mulheres. Não tem problema, meu marido vai vir recuperar. E uma falava para a outra: e aí, o que você acha que vai acontecer? Davi vai vir. Aí ele vai falar: se Davi vai vir eu não sei, mas meu marido vem. Meu marido vai vir, vai recuperar, vai tomar tudo aqui, vai acabar com esses homens. E eles saem levando as mulheres. E talvez um dos homens fale: calem-se, mulheres, vocês pensam que o marido de vocês vão vir? Não vai vir, nós somos maiores, somos mais fortes. E elas: não, meu marido, cale-se, mulher. Imagina a história. E as mulheres ali esperando. E de repente algumas falando: Roberto vai vir. Roberto virá. E de repente escuta aqueles barulhos, as pessoas chegando, espadas, e elas pensam: chegaram nossos maridos. E uma fala: Roberto, Roberto chegou, Roberto, e luta. E aquelas mulheres olham e falam: uau, aqueles uniformes, quantas vezes eu passei aquele uniforme ali, engomei aquele uniforme. Meu marido chegou. E chega assim, de repente é um homem diferente, um outro marido, e vai pegando as mulheres: vambora, vamos. E cadê Roberto? Roberto, não, cadê Roberto? Roberto vai me libertar. Roberto, cadê Roberto? Roberto, o teu marido ficou lá com mais 199 na beira do ribeiro, que não aguentou passar o ribeiro e vir até aqui. Teu marido está lá, na lagoinha, lá, tomando banho de rio, enquanto a gente vem aqui lutar essa batalha. Não, meu marido não.
Imagina a frustração dessas mulheres, saber que seus maridos não conseguiram lutar uma batalha a mais, não conseguiram pelejar uma vez mais, não conseguiram atravessar o ribeiro e ir mais além. Mas pense também nos 400 que arriscaram a vida porque os outros 200 não quiseram. Imagina esses 400 que arriscaram a sua história, arriscaram a sua existência, desfalcado de 200 homens, e livraram as suas esposas, os seus filhos, e a esposa e os filhos daqueles que estavam lá no ribeiro. O texto diz, vai lá comigo, no versículo 21, então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber a Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou, mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. Ou seja, esses caras não merecem nada, não quiseram lutar uma vez mais, não quiseram lutar pela sua família. Esses homens não são soldados, eles não pertencem aos nossos valentes, eles não são valentes, porque não lutaram conosco. Eles foram julgados pelos 400. E é interessante quando você está numa posição de destaque, que você lutou e conseguiu, irmãos. É fácil você olhar para quem ficou para trás e você julgar e dizer: você não acreditou no Senhor, você foi um incrédulo, você não confiou que Deus podia, você é um fraco, você não merece. Nós nos tornamos juízes dos fracassados, e nós tratamos os fracassados com desprezo. E aqui diz, versículo 23, Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão fazendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. A parte de quem ficou e a parte de quem foi vai ser a mesma. Toda essa riqueza que a gente conquistou vai ser para todos. Aí você consegue entender o Evangelho, porque o Antigo Testamento está apontando para a Nova Aliança, a Antiga Aliança está apontando para a Nova Aliança. Você lembra de gente que foi chamado na primeira hora, na segunda hora, na última hora, e você encontra um montão de coisa disso. Não foste vós que escolheste a mim, foi eu que escolhi você. Você encontra um montão de coisa aqui no texto. Como que é isso? Aqueles que fracassaram também receberão a parte do Senhor, porque também são soldados. E se você olhar a parte de quem ficou, irmãos, você começa a olhar com misericórdia. Você começa a olhar que muita gente destruiu seu casamento, destruiu tudo, porque não conseguiu ir adiante. E você descobre que Deus não é igual a mim e a você. Nós julgamos, nós condenamos, mas Deus age com graça. Deus estende a mão e diz: você continua sendo soldado. Eu ainda continuo contando contigo. Você não pode, mas eu posso. Deus é capaz de dar a segunda chance para você. Deus é capaz de te abençoar. Mas eu não mereço. Nenhum de nós merecemos. Os valentes de Davi que falaram: eles não merecem, e esqueceram que eles eram amargurados, endividados, que eles eram terríveis, igual todos nós, irmãos. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que o outro.
Todos somos pecadores. Ah, mas ele fez besteira. Quantas besteiras você fez? Ah, mas ele errou. Errar como ele errou, eu não erraria. Mas você erra em outra coisa. É fácil você bater no peito, se ufanar daquilo que você é forte. Se você não liga para cigarro, você nunca fumou, é fácil você julgar esse pessoal fraco, não consegue se libertar do cigarro. Você se vangloria naquilo que você é forte, mas você esquece que você é pecador, vil e necessitado como todos. E Deus teve misericórdia de você. E Davi representa isso. Deus age com graça. E quando chega Ziclag, versículo 26, quando chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades. Versículo 27, enviou presente para Betel, para Ramote, Jati, Aroê, Estêmoa, Racal, dos Jeramelitas, né? E dos queneus, de Ormá, e você vai ver que Hebron, do 26 em diante, você vê que Davi pega toda aquela riqueza e compartilha com todo mundo que nem foi na batalha, que nem esteve lá. Mas Davi, você vai se fazer pobre. Davi reconhece: quem nos deu a vitória foi o Senhor. Se não fora o Senhor, irmãos, o que seríamos de nós? Você não é melhor do que ninguém. Quem te deu a vitória foi o Senhor. Você não precisa olhar os outros por cima. Eu sou. Não, você não é. Deus é. E se você conquistou, é para que você reparta, para que você ensine, para que você haja com misericórdia, para que todos nós sejamos soldados. Amém? Eu quero terminar, e eu pedi a Lu que cantasse uma canção. Tem uma canção que eu gosto muito. Ela é bem simples, mas ela fala mais ou menos disso, dessa graça de Deus. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei o que você tem feito, eu não sei as suas pelejas, as suas lutas. Talvez você esteja lutando com um filho que não consegue andar pelo bom caminho. Talvez você esteja lutando por um projeto que você mesmo acha que não vai dar certo, está pensando em desistir. Talvez você esteja lutando com a tua própria vida espiritual e você dizendo: Senhor, eu não dou para isso, eu não consigo. Tantas vezes eu ando certo, depois eu caio, eu falho. Talvez você esteja lutando pelo teu casamento e você já esteja desistindo, jogando a toalha: já não consigo mais. Não importa quem você é, não importa qual seja o teu pecado, importa que Deus escolheu você. E se Ele escolheu você, você vai dar certo. Não há burrada que você cometa tão grande que Deus não consiga enfiar a mão no meio disso tudo e encontrar você, te dizer: vem, meu filho, eu te escolhi. Não foi você que me escolheu. Eu escolhi você e te designei para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. A minha graça, o meu favor está sobre você. Não é porque você é bom, não é porque você é esperto, não é porque você é habilidoso, não. É a minha graça. A minha graça te basta. Luta, peleja, mas saiba que a minha graça está sobre você. Vamos ficar em pé. Se você sabe cantar, canta essa canção junto. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite
nós mesmos achamos que nós não somos dignos. Quantos rebentaram com a sua família, destruíram tudo, coisas que já não tem mais volta, pessoas que já estão no segundo casamento, pessoas que já desistiram dos seus filhos e disseram: já não adianta, pastor, lutar, ele já foi preso, saiu de uma cadeia, está em outra e não tem mais jeito. Meu filho está nas drogas, vive no meio dos cracudos. Pastor, não dá mais, eu estou desempregado há tanto tempo, já lutei, batalhei, mas não tem mais jeito, pastor. Eu não consigo mais, eu estou fora do mercado, eu já desisti, pastor. Quantas vezes você desistiu, se acha indigno, mas Deus te diz: eu escolhi você. Vamos cantar pela última vez para terminar, contando com essa graça de Deus, amém? Ele não desiste de você.